Ô, Thales, quem está conosco também é o Jamil Chad, tá conosco para trazer as apurações dele, né? O Jamil tá trazendo informações desde cedo, aliás, de ligações também, né? O Jamil, da extrema-direita brasileira com a extrema-direita dos Estados Unidos. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, boa tarde, Curto, boa tarde, Thales, a todos Tarde. aí no Brasil. Olha, na verdade é uma matéria que obviamente não tem uma relação direta com esse acontecimento no Brasil, mas ela faz parte, obviamente, de uma, eu diria, de uma rede um pouco maior. Não estou aqui envolvendo esses personagens que eu vou citar agora com o atentado, com as bombas que foram explodidas ontem. Não, não é isso, não há nada nesse sentido. Mas o que existe é sim uma coordenação das direitas mundiais, perdão, da extrema-direita mundial, e o que eu mostrei na matéria foi justamente uma viagem de parlamentares brasileiros aqui para os Estados Unidos nessa semana, parlamentares que, claro, foram autorizados, no caso, pelo Congresso, ou seja, com tudo pago pelo Congresso, pelo nosso dinheiro, basicamente, para criar, ou pelo menos tentar criar laços e, basicamente, costurar uma articulação aqui nos Estados Unidos para reforçar a ideia de que no Brasil existe uma ditadura, que o STF passou dos limites, que existe censura, que a democracia está ameaçada. Todo aquele discurso sequestrado do bolsonarismo, basicamente, para tentar criar algum tipo de pressão internacional sobre o Brasil. Mas o que é que eu trago especificamente nesse artigo? É uma carta de uma dessas organizações de extrema-direita aqui nos Estados Unidos, a ADF, que se coloca à disposição dos parlamentares brasileiros para, inclusive, dar conselhos, para, inclusive, orientar de que forma, justamente, esses parlamentares poderiam atuar. Quem é essa instituição? Essa instituição ela é a responsável pelo grande lobby ultraconservador aqui nos Estados Unidos. Ela fez parte do desenho daquela política, ou pelo menos eu diria do projeto de governo de Donald Trump, é absolutamente radical e tem, claro, como objetivo modificar toda a estrutura, tanto das organizações internacionais como dos Estados. Então, é algo muito explícito, é algo muito claro que existe essa coordenação. E essa carta, justamente, dessa instituição, traz isso de uma forma escancarada. A questão é que essa instituição, que convidou os parlamentares brasileiros a ter reuniões e aconselhá-los, ela é classificada aqui nos Estados Unidos como uma organização extremista, uma organização que, de fato, representa uma ameaça. Isso é feito basicamente por uma universidade americana que classifica, ou pelo menos tenta classificar as instituições e organizações e grupos neonazistas, grupos de extrema-direita, e essa instituição específica é classificada como uma instituição extremista. Não extremista porque a gente não concorda com ela, é porque, de fato, o discurso adotado ele é violento em termos, claro, das populações mais vulneráveis. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a situação no Brasil, com tudo que está acontecendo, com o 8 de janeiro ou com o 6 de janeiro aqui? Bom, como o Couto falava, existe uma organização muito bem estabelecida da extrema-direita mundial que usa alguns elementos. O principal deles, um dos principais, eu diria, ou pelo menos o cavalo de frente dessa comissão, é justamente o ódio. E é o ódio ao outro, é o ódio a qualquer um que, de fato, pense diferente daquela instituição de pensamento religioso, etc, etc. Então, você tem, de fato, algo muito sensível, que é, obviamente, a violência, sendo incentivada por grupos extremamente bem organizados e que agora chegam no poder de novo aqui nos Estados Unidos. Então, não vai ser uma tarefa fácil. A gente viu aí, né, Corte, Thales, um monte de bolsonarista se apressando, indo nas redes sociais para dizer, não, mas não é bem assim, ele não é um bolsonarista, ou se é, ele também não é. Não, de fato, bom, o fato é que, e esse é o ponto fundamental, eu acho que o Couto conhece muito bem essa questão de comunicação, a comunicação de um líder, ela é absolutamente fundamental. Um líder, quando ele fala, ele é responsável não só pelos seus atos, mas por o que aquelas palavras, aquele discurso vai gerar numa população. Como ela vai repercutir,
e quais instintos aquelas populações vão despertar, eventualmente, com um discurso ou com uma palavra. Quando o instinto a ser despertado é o ódio, isso é a consequência.